O amaci é, sem dúvida, o ritual mais importante de um terreiro. É sua essência, o seu coração. Agora, só não esqueça de dar seu like e ativar o sininho para novas notificações. Vai ajudar muito na divulgação de nosso canal, que leva Umbanda tão a sério. Então, como já sabem, bora lá falar de Umbanda. Assim como não existem dois terreiros exatamente iguais, não haverá dois amacis idênticos. Eles seguem alguns padrões básicos, mas se diferenciam muito uns dos outros. E por que isso acontece? Porque um terreiro tem sua finalidade desde o dia em que foi criado, e ele começa a ser criado na espiritualidade, antes de nós nascermos. Um dirigente já virá com essa missão, assessorado por guias que são feitos, se podemos assim dizer, para a direção de um terreiro. E convidamos que fique até o final do vídeo, porque vamos explicar muita coisa até lá. Então não basta ter boa vontade e achar que vai conseguir abrir o seu, sem considerar tais coisas. Esse é o motivo do qual abre e fecham tantos terreiros. É preciso vocação, uma espiritualidade por trás disso, estudo e conhecimento financeiro. Sim, dinheiro, para manter um lugar de portas abertas. Muitos terreiros não falam de seus amacis por algum temor ou se eles pudessem ser replicados. Um amaci pode inspirar outros, mas quem diz como vai ser serão seus guias, chefes. E é óbvio, deverá ter um médium muito bem preparado e bem incorporante para ditar tudo isso. Nós adotamos desde o início os critérios utilizados pelo Candomblé Queto de Salvador, para que pudéssemos conhecer melhor as folhas, através das obras do professor Fernandes Portugal. Não ficamos circunscritos apenas àquela meia dúzia de folhas que os terreiros mais antigos ficavam conhecendo. Quisemos ir adiante. Temos algumas regras simples, mas eficazes. Uma delas é não fazer amaci em um médium antes que ele complete 1 ano na corrente e mais alguns meses na assistência. Primeiro, ter certeza de que um futuro médium da casa esteja muito bem equilibrado para pertencer àquela corrente. Equilibrado significa livre de obsessões, ou pelo menos já ciente e disposto a lutar contra isso. Um médium que se esforce em cumprir as ordens dos guias-chefes e dirigentes. É inadmissível ter um médium que seja naturalmente desobediente, que não conheça a hierarquia, nem respeite os guias e as normas do terreiro. Aquele que já entra disposto a criar um caso, um conflito. Esse precisa de tratamento, não de trabalho espiritual em um lugar que se esforce em trazer paz às outras pessoas. Esse médium vai entrar para a corrente e começar o trabalho. 1 ano é um bom tempo para um dirigente fazer uma avaliação, conhecendo os guias dele e quais energias pertença. Depois de 1 ano, isso não será tão difícil. E também sem vínculos espirituais já feitos com o terreiro. Esse médium, se julgar que não tem afinidade espiritual ali, poderá sair a qualquer momento. Essa liberdade permite uma avaliação segura e também dá liberdade às pessoas escolherem bem o que querem em seus caminhos. Sabemos que há terreiros que têm pressa em fazer o amaci em seus médiuns, esperando que fiquem naquele lugar depois. Achamos que é uma atitude antiética, improdutiva mesmo, e os problemas são muito maiores do que ter um médium revoltado na corrente. Acreditamos que muitos, se soubessem disso, mudariam seus trabalhos. No início do terreiro, por imposição de nossos guias, fazíamos a deitada para o amaci.
tendo o chão recoberto de folhas, onde cada um trazia uma esteira e ficava deitado no terreiro com a Amaci na cabeça por algumas horas. O resultado dessa prática é extraordinário, como tivemos a oportunidade de presenciar. Lembramos que o nosso terreiro é fortemente ligado às falanges do Oriente, que costumam ser bastante exigentes. Nossos guias não chegam se não houver uma série de cuidados que devem ser cumpridos com especial atenção. Terreiro limpo, material e espiritualmente, através de lavagem do chão com ervas antes dos trabalhos, é o mínimo. O chão será recoberto de folhas de várias árvores e arbustos, já que todos pertencem a todos os orixás. Essa diversidade precisa ser respeitada, conforme nossas orientações. No dia escolhido, os médiuns devem manter uma dieta sem o uso de carnes vermelhas, banhos de ervas, não tendo ingerido bebida alcoólica já de véspera, sem prática sexual ou qualquer outro desgaste excessivo, ou seja, pensamento tranquilo e corpo limpo. No final do dia é feito o Amaci, durante uma gira de nossos caboclos, onde chega Ogum dos Ventos, um de seus guias-chefes. Cada médium terá sua quartinha branca, onde ali estará preparado seu Amaci individual. E quais ervas usamos? Para todos, basicamente, as ervas de Oxalá e Iemanjá, que são orixás que pegam todas as cabeças. Ervas que não causem conflito magnético em qualquer outro orixá, podendo serem usadas sem qualquer problema. E nunca serão cozidas, e sim maceradas com as mãos e um pilão. No site do Instituto Caminhos do Oriente há uma área inteira dedicada às ervas, conforme os critérios que utilizamos. Em cada quartinha, além das ervas básicas dos orixás básicos, serão os amacis temperados, podemos assim dizer, com algumas outras ervas, conforme a orientação dos guias e conforme os guias que respondam naquele médium, coisa que fizemos durante todo aquele ano de observação. Antes do Amaci, os médiuns serão cruzados com pemba branca, utilizando-se depois outro cruzamento em cima, com mel ou dendê, os principais ejés que usamos na Umbanda para substituir o sangue animal. Serão 7 locais que se ligam aos chakras dos médiuns, que receberão a cruz feita de pó de pemba, sobre os 2 pés, as mãos, a nuca, a testa e, por fim, o ori, bem no centro da cabeça. Observamos que os guias-chefes, quando fazem o cruzamento, parecem que procuram um lugar específico quando vão cruzar o ori ou chakra coronário. É bem curioso isso. Assim que recebe o líquido, após o cruzamento com a pemba, o médium vai incorporar. Nessa hora, se o médium for incorporante, se manifesta seu guia-chefe, que poderá ser um caboclo e, mais raramente, um preto velho. Somente esses 2 poderão responder pelo médium na Umbanda. Será colocado um pano branco maleável para cobrir sua cabeça. Poderá ser um pedaço de murim branco limpo, nunca usado, ou mais recentemente adotamos uma touca branca, que terá as pontas amarradas, facilitando seu uso, lembrando que não é um ojá. O ato de amarrar o pano na cabeça do médium tem o seu fundamento. Ele vai girar, confirmando aquele ritual, cumprimentando o congá e o guia-chefe. Poucos minutos depois, o médium vai desincorporar, dando lugar ao próximo. Após o término do ritual,
Todos são orientados a voltarem para suas casas, utilizando bonés ou outro chapéu que protejam suas cabeças. Pedimos que tenham uma boa noite de sono, pensando com fé nos guias, rogando que o processo de ligação espiritual se complete durante o sono e só no dia seguinte poderão lavar suas cabeças, voltando a uma vida normal. Como vemos, tudo é muito simples, não há nenhum mistério. O que nos distingue é todos esses cuidados que tivemos antes e a palavra certa de nossos guias que nos orientam o tempo todo com o que devemos fazer. Fato é que os médiuns comentam que sentem muito o Amaci feito, sonham muito com desdobramentos espirituais durante o processo e ficam um ano inteiro até o próximo Amaci se sentindo bem e prontos para o trabalho espiritual feito na Umbanda e que nunca vai ser fácil. E mais uma vez, podemos afirmar que Umbanda é coisa simples, quando feita com amor, dedicação e muito cuidado. Com fé e trabalho firme, a gente vai longe. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho feito com real carinho para você. Então, até a próxima!